crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um vestido para bebê usando a linha Liz da Joca. É um fio 100% algodão, ele é bem fininho, compatível com o fio Clé, os fios comuns de 1000 metros. Agulha 2 milímetros. Eu vou usar o fio duplo. Nós vamos iniciar pela pala, fazendo a corrente base com 120 correntes. A que sobrar ao final a gente corta. Para iniciar, 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Na quarta corrente, um ponto alto. Temos 2 pontos, contando com as 3 correntes. Lace. Na corrente seguinte, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E continue. Para cada corrente, um ponto alto, até você ter um total de 16 pontos. Desta maneira. Trabalhamos aqui 16 pontos, agora nós vamos fazer o cantinho. Lace a agulha, no mesmo lugar que você fez o último ponto, introduz a agulha, um ponto alto, 1, 2 correntes, lace ainda no mesmo ponto, um ponto, no mesmo outro ponto. Fizemos aqui o cantinho, agora nós temos aqui, ó, 2 pontos. Você vai laçar a agulha, na corrente seguinte, um ponto, na próxima, um ponto, e vamos repetir. Ponto sobre ponto, cada ponto da base, um ponto alto, até você ter aqui, ó, 16 pontos altos. Trabalhamos aqui, ó, 16 pontos, contando a partir do primeiro que está dentro do cantinho. 16 pontos. Agora, para fazer o cantinho seguinte, você vai laçar a agulha na próxima corrente, ó. Um ponto, no mesmo lugar, 2. 1, 2 correntes. Lace, ainda no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. Temos o segundo cantinho. Nós temos aqui os 2 primeiros pontos, lace a agulha. Na corrente seguinte, terceiro. Na próxima, o quarto ponto. E vamos trabalhar um total de 31 pontos desta maneira. Para frente da nossa pala. Temos aqui um total de 31 pontos. Agora, nós vamos repetir o outro cantinho. Lace a agulha no mesmo lugar do último ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes, lace ainda na mesma corrente, 1, 2 pontos. Temos aqui os 2 primeiros pontos, lace a agulha. Na corrente seguinte, o terceiro.
na próxima, quarto, e vamos seguir até você ficar com 16 pontos, que é para a segunda manguinha. Trabalhamos aqui 16 pontos, lace a agulha. Na corrente seguinte, introduz a agulha e aqui você vai repetir o último cantinho, ó, 2 pontos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos e finalizar a última parte com o mesmo número de pontos que você tem na primeira, que é a segunda parte das costas. Trabalhamos os últimos pontos da nossa pala e aqui nós vamos cortar as sobras de correntes. Você vai contar que você tem a última corrente, a que está com ponto, conte 1, 2 e na terceira corrente você vai cortar. E aqui sobra a pontinha, você vai puxar desta maneira. Está pronto. Agora nós vamos voltar sobre o que nós temos para a primeira carreira. Para iniciar, ó, sobre o primeiro ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes, lace, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e vamos repetindo. Para cada ponto, um ponto alto até chegarmos ao cantinho. Chegamos ao canto, lace agulha, aqui dentro um ponto, 2, 1, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2 pontos. E continue repetindo, pontos sobre pontos, os outros cantinhos da mesma maneira até o final. Trabalhamos até o final, agora nós vamos voltar da mesma maneira, ó, sobre o último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes e lace. No ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, até você chegar ao cantinho novamente. Chegamos ao primeiro cantinho, dentro dele um ponto, 2 pontos, 2 correntes, lace no mesmo lugar, 1, 2 pontos e ponto sobre ponto para o restante. Todos os cantinhos você vai repetir este processo. Você vai trabalhar aqui um total de 5 carreiras. Basta você fazer mais 2 carreiras desta mesma forma. Trabalhamos aqui 5 carreiras para a pala. Agora nós vamos fazer cada parte separada. Parte das costas 2 vezes e a frente. Iniciando a parte das costas, onde você parou com o fio, sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes e ponto sobre ponto, até chegarmos ao último ponto desta lateral. Trabalhamos até chegar ao último ponto da primeira lateral das costas. Você vai laçar a agulha dentro do leque, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Agora nós vamos voltar. Sobre o último ponto alto, introduz a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes, lace. No ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto e continue. Ponto sobre ponto,
até o final novamente. Trabalhamos até o final. Volto sobre o último ponto, ponto baixo, 2 correntes e novamente trabalhando até o último ponto. Chegamos ao final. Último ponto, você vai laçar a agulha no mesmo lugar do último ponto, introduza a agulha e faça outro ponto alto, que é um aumento para a cava. Viro e para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes. Lace no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo repetindo e novamente continue até o final. Chegamos ao final. Para voltar, esse lado é sempre reto, sem aumentos, que é a parte do fechamento nas costas. Um ponto no próximo, um ponto e continue, até chegarmos ao último ponto novamente. Chegamos ao final, lace a agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Viro a peça, uma corrente, 2, 3, lace e no primeiro ponto, um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto e continue. Agora fazendo ponto sobre ponto até o final. Chegou ao final, basta cortar o fio. Trabalhar o outro lado das costas exatamente igual, pra gente fazer a frente juntas. Observem como ficou. Fizemos aumento somente na parte interna, onde fica a cava. A parte das costas do fechamento fica sempre retinha. Agora você vai fazer o outro lado, ó, exatamente igual, e a frente nós faremos juntas. Agora nós vamos iniciar a frente, ó, dentro do cantinho correspondente à parte da frente. Nós vamos puxar o fio e aqui vamos fazer uma corrente, 2, 3. Lace a agulha, você tem aqui o primeiro ponto, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegarmos ao último, da parte da frente. Chegamos ao último ponto, dentro do cantinho do leque, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2. E ponto sobre ponto, assim até o final. Trabalhamos até o final. Agora, para voltar, faça 1, 2, 3 correntes, é um aumento, lace e dentro do primeiro ponto, um ponto alto. Então, você tem 2 pontos no primeiro ponto da base. E vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até o último, onde faremos novamente o aumento. Na parte da frente, você faz aumento dos 2 lados. Chegamos ao final, lace a agulha no mesmo lugar do último ponto, novamente um ponto alto, onde fizemos o aumento, e para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes. Nesta carreira não temos aumento, somente ponto sobre ponto, até o final. Nós vamos iniciar agora a quinta carreira com aumento. 1, 2, 3 correntes, lace. No primeiro ponto, um ponto alto. Temos 2 pontos no primeiro ponto da base. E vamos seguir ponto sobre ponto. A última carreira você vai repetir exatamente igual a esta.
com aumento no início e no final. Chegamos ao final da quinta carreira, você vai repetir o último ponto, ó, que é o aumento. Faça a próxima carreira exatamente igual a esta. Observem como ficou, ó, parte de trás e a frente da peça. Agora nós vamos finalizar a pala e dar início à parte de baixo do vestido, da saia. Nós vamos agora iniciar na parte das costas, ó. Depois de ter feito todo o complemento da pala, puxando o fio, 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo um ponto alto. Vamos seguir, que agora nós vamos fechar as cavas. Ponto sobre ponto. Trabalhamos até o último ponto, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, lace a agulha e vamos lá para o outro lado. E no primeiro ponto, faremos um ponto alto, deixando a abertura da cava desta maneira. Lace a agulha no ponto seguinte, um ponto alto e continue. Faça outra cava da mesma forma que esta. Agora nós vamos voltar sobre a carreira que fizemos a cava. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes. Lace no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continue, até chegar à alça de correntes. Chegamos à alça de correntes, lace a agulha, na primeira corrente, um ponto alto. Na segunda, um ponto alto e vamos repetindo para cada corrente um ponto alto, fechando a cava completamente. Observe. A sequência normal, ponto sobre ponto. Você vai repetir da mesma maneira lá para a outra cava. Chegamos ao final, 1, 2, 3 correntes, que para fazer o trespasse, acerto a peça, e aqui ó, na terceira corrente, ó, no primeiro ponto, você vai fechar com ponto baixíssimo. Por que eu fechei assim? Porque eu quero esta primeira carreira no direito, ó, no direito da peça. E ele vai ficar assim. Nós vamos iniciar o babado, ó, introduzindo a agulha na primeira corrente que você tem na alcinha, fazendo aqui um ponto baixo, 1, 2 correntes para subir, uma para virar, lace, na mesma corrente, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, lace a agulha. Vamos contar 1, 2 correntes que sobraram, um ponto, 3, 4, 5 pontos. Introduzo a agulha e faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, lace no mesmo lugar, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, lace a agulha. 1, 2, 3, 4 no quinto ponto, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, lace. 1, 2, 3, 4 no quinto ponto, um ponto alto,
uma, duas, três correntes, no mesmo lugar, o outro ponto alto. Siga desta maneira, intercalando os vizinhos até o final. Chegamos ao final, observe um detalhe, nós iniciamos com um vizinho simples com uma corrente, finalizamos com um vizinho com 3 correntes, intercalando até o final. Tem que dar certinho para a continuação ficar certa. 3, 4, 5 correntes, conte 1, 2, na terceira corrente, ó, um ponto baixo, uma corrente, 2 correntes. Introduz a agulha e feche com um ponto baixíssimo. Dentro deste vizinho, introduz a agulha, outro ponto baixíssimo para você iniciar a carreira dentro dele. Uma, duas, 3 correntes para subir, uma para virar. Lace no mesmo lugar, um ponto alto. Fez novamente vizinho dentro do vizinho. Uma, duas, 3 correntes apenas, lace a agulha. No vizinho onde nós temos as 3 correntes, você vai fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 1, 2, 3 correntes. Lace a agulha no vizinho simples, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto alto. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Lace a agulha dentro do vizinho maior. Você vai novamente repetir 7 pontos altos e seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, 1, 2, 3 correntes. Conte 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. Dentro do V, um ponto baixíssimo para caminhar, 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, lace e dentro um ponto alto, vizinho sobre vizinho, uma corrente, lace e agulha. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto, uma corrente, lace, próximo, um ponto, uma corrente, no próximo, um ponto, uma corrente, e vamos repetir sobre todos os pontos, separados agora por uma corrente. Último ponto, uma corrente, lace, no vizinho seguinte, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto, uma corrente, e fazendo tudo de novo. Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Trabalhe até o final da carreira mantendo a sequência. Chegamos ao final, uma corrente, introduz a agulha, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto e feche com ponto baixíssimo. Dentro do vizinho, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, lace, no mesmo lugar, um ponto alto. Lace a agulha sobre o primeiro ponto, ó, do grupo, um ponto alto, 1, 2 correntes. Lace no ponto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes, lace no próximo, um ponto alto. E vamos repetindo sobre todos os pontos. Penúltimo ponto e último ponto. Para seguir, ó, lace a agulha, dentro do vizinho você vai repetir um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Lace sobre o ponto alto seguinte, começo tudo novamente.
um ponto, 2 correntes e um ponto. Trabalhe a carreira até o final. Chegando ao final, 1, 2, na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes apenas, lace a agulha. No espaço seguinte, ao primeiro espaço do grupo, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, um ponto alto. Fizemos um Vzinho. Lace a agulha no espaço seguinte, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Em cada espaço faremos um Vzinho. Em todo o desenho. Agora, dentro do Vzinho, você vai laçar a agulha e fazer um ponto alto apenas. Lace a agulha e no espaço seguinte, recomeço tudo novamente. Vamos seguir a carreira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo, dentro do V, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, uma corrente para virar, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no Vzinho seguinte, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Laço no próximo, repetindo. Agora, nós vamos fazer Vzinho sobre Vzinho somente. Trabalhamos até o último Vzinho, você tem aqui o ponto alto. Então, nós vamos pular esse ponto alto e vamos pra frente, ó. E sigo normal. Novamente, Vzinhos sobre Vzinhos, até o final da carreira. Chegamos ao final, conte 1, 2. Na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio amarelo e passar para o fio branco. Nós vamos passar a agulha dentro do Vzinho e puxar o fio branco, passando por dentro desta laçada. Fazer uma corrente dentro do mesmo V, um ponto baixo para iniciar a carreira. 1, 2, 3 correntes. Vamos prender dentro do Vzinho seguinte, com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, no Vzinho seguinte, prenda com ponto baixo, 3 correntes no próximo, e seguir desta maneira a volta inteira da nossa peça. Chegamos ao final, faça uma corrente, lace a agulha, no ponto baixo que você iniciou a carreira, introduz a agulha e meio ponto alto, ficando com a última alcinha assim. Uma corrente, neste mesmo ponto, meio ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente, 2, 3. Introduz a agulha na primeira corrente feita e prendo formando um picô. Uma corrente, já prendo na alça seguinte, com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes apenas. Volte para a primeira corrente, prenda com ponto baixo, formando o picô. Uma corrente, prenda na alça seguinte. 1, 2, 3 correntes, volte para a primeira, prenda uma corrente e prendo na alça seguinte. Vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta inteira, a última carreira do babado. 3 correntes, volte para a primeira, prenda uma corrente, prendo na alça seguinte, até o final desta forma.
Chegamos ao final, o último você vai prender no primeiro ponto baixo que fizemos no início da carreira e fechar com ponto baixíssimo. Agora nós vamos cortar o fio e arrematar a ponta. Fizemos aqui o primeiro babado do nosso vestido. Trabalhamos aqui o nosso primeiro babado completo. Observem como ele fica bem bonitinho. Agora nós vamos trabalhar a parte inferior do babado em branco. Para iniciar, embaixo do Vzinho, dentro dele, ó, nós vamos puxar o fio, prendendo com uma corrente, duas, três correntes para subir, uma, duas para virar, laço e agulha. Nós vamos contar uma, duas e no terceiro ponto você prende com um ponto alto, desta maneira. Duas correntes, lace, pure um, dois, e no mesmo lugar onde você tem o Vzinho, um ponto alto, uma, duas correntes, lace, pure um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto, uma, duas correntes, lace, pure um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto, duas correntes, pure um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final. Duas correntes, conte uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes para subir, uma, duas para virar, laço e agulha. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Nós já vamos iniciar com um aumento, ó. Uma, duas correntes, lace, neste mesmo lugar, outro ponto alto. Fizemos aqui um aumento. Uma, duas correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntes, no ponto seguinte, um ponto alto. E vamos seguir desta maneira, repetindo este aumento mais duas vezes, ficando com três aumentos, distribuídos ao longo da carreira, em qualquer lugar, não tem lugar exato não, basta você fazer três no total. Chegamos ao final, duas correntes, conte uma, duas na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós fizemos nesta carreira um total de 3 aumentos. Agora, nós vamos repetir novamente os aumentos em lugares diferentes, ó. 3 correntes para subir, 2 para virar, lace no ponto seguinte, um ponto alto, uma, duas correntes, lace no próximo ponto, que é o pontinho do aumento, um ponto alto, e vamos seguir. Para cada ponto, você vai fazer um ponto alto separados por 2 correntes. Ó, estamos longe já do primeiro aumento que nós fizemos na carreira anterior. Então, agora nós vamos repetir. Fizemos aqui o primeiro aumento, então eu trabalhei um pouco na segunda carreira e aqui, ó, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto. Fizemos o aumento, o primeiro, e você vai repetir mais 2 vezes, ficando com um total de 3, até o final da carreira desta maneira. Chegamos ao final, 2 correntes, uma, duas, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. 3 correntes para subir, 2 para virar, laço e agulha. No mesmo ponto, vamos fazer um ponto alto. Vamos iniciar a carreira já com um aumento
2 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto, e agora finalizar a carreira sem aumentos, somente um aumento. O restante é 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Sigo desta maneira até o final. Chegamos ao final. 2 correntes, uma, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. 3 correntes para subir, 2 para virar, lace. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma, 2 correntes, no próximo, um ponto alto. Nesta carreira você não tem aumentos, somente ponto sobre ponto, corrente sobre corrente, até o final. Nós já temos uma base correspondente ao próximo babado. Chegamos ao final, trabalhei aqui as 2 correntes, conte uma, 2, na terceira fecha com ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio branco e passar para o amarelo. Puxo o fio amarelo por dentro da última laçada, ajuste os fios, faço um ponto baixo, que é contado como uma corrente. 2, 3 correntes para subir, uma para virar, lace. No mesmo lugar, um ponto alto. Nós estamos iniciando aqui a primeira carreira do babado. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, lace agulha. Você vai pular um ponto e no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, lace. Pule um ponto, no próximo, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, lace. Pule um ponto, no próximo, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, repetindo. Agora você vai trabalhar novamente o babado, exatamente como fizemos neste primeiro. Chegamos ao final, já trabalhei aqui as 5 correntes, 1, 2, na terceira do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Observem o detalhe, você iniciou com um Vzinho com apenas uma corrente, nós finalizamos com um Vzinho com 3 correntes, para ficar sempre intercalando os Vs, para que o desenho, a continuação seja exata. Então, sempre que você trabalhar esta base em espaços e fizer os aumentos, eles devem ser correspondentes aos Vzinhos que nós fizemos aqui para o início do babado, senão fica errado, faltando pontos, então sempre contamos para que tudo fique certinho. E aqui agora você vai seguir com a sequência do babado trabalhando normal, como nós fizemos para o primeiro. Vou fazer o meu e mostro a sequência para você novamente. Trabalhei aqui o segundo babado. Agora, você vai fazer o telado novamente no fio branco. Nós vamos iniciar juntas. Eu vou te passar uma dica para você fazer o restante da peça. E vamos começar então. Para iniciar a base do próximo babado, nós vamos trabalhar um total de 4 aumentos. Um no início, um de um lado e um de outro, e um no meio do outro lado, para ficar sempre separados um do outro. Então, nós vamos começar, introduzindo a agulha entre os pontos, pegando a parte branca e vamos puxar o fio. Puxei o meu fio, faço 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar. Lace agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Já fiz aqui o primeiro aumento. Agora nós vamos trabalhar
2 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes, laço, ó, entre os vizinhos, um ponto alto, sempre pegando o fio branco que está entre eles. 2 correntes, laço, ó, entre o vizinho, você tem aqui o fio branco, ó, um ponto alto. Até você chegar mais ou menos na metade, ali no cantinho, para fazer. Não precisa ser certinho, não. É só mais ou menos, para que os aumentos fiquem separados. Toda vez que você iniciar esta primeira carreira, da base dos babados, você vai fazer um total de 4 aumentos. As carreiras que vier na sequência, não precisa ter aumentos mais. Nós vamos aumentando para que a roda do vestido fique maior. E toda vez que você faz isso, você já aumenta esses desenhos. E a peça vai ficando bem rodadinha. Quanto mais babado, maior será. Quanto maior a abertura do vestido. Somente nesta carreira que você faz os aumentos. O restante você vai trabalhar ponto sobre ponto apenas. Sempre um total de 5 carreiras, para que os babados fiquem sobrepondo um ao outro. Bem simples. Ó, vou fazer o meu segundo aumento. Um ponto, 2 correntes no mesmo lugar, o outro ponto. Já fiz o meu segundo. 2 correntes e continue. Agora eu vou terminar o meu vestido e mostro pronto para vocês depois. Para o telado, você vai trabalhar somente as 5 carreiras. Na sexta aqui você já inicia o babado. E para o próximo babado, você já começa como nós fizemos aqui, ó. Iniciei já com um aumento, vou fazer mais 3, as outras 4 carreiras sem aumentos nenhum. E vou fazer o meu vestido inteiro e mostro para você como ficou. Para o último babado, um detalhe importante, você não precisa fazer o telado depois, somente faz o último babado e está pronto. Agora nós vamos fazer o acabamento para as cavas. Para o início, ó, na parte central, embaixo da cava, onde nós temos os pontos altos, você vai pegar uma alcinha do fio, puxar o fio amarelo, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, repetindo. No próximo, outro ponto. Agora, nós vamos seguir com a lateral, ó. No primeiro ponto alto, um ponto baixo, 2 pontos. No próximo ponto alto, um ponto baixo, 2 pontos. No próximo, 1, 2. Vamos contornar toda a cava desta maneira. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente, no ponto à frente, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, por 1, 2. No terceiro ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, por 1, 2. No terceiro ponto, um ponto baixo. E repetindo, 3 correntes, por 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Nós vamos seguir até chegar aqui, ó, um pontinho antes do fechamento. 3 correntes, por 2, no terceiro, um ponto baixo. Chegamos, ó, ao pontinho,
Aqui você vai fazer uma corrente, laçar a agulha, e lá no primeiro ponto, ó, na base dele, introduz a agulha, e você vai fazer aqui meio ponto alto. Vamos virar para voltar. Viramos, uma, duas, três correntes. Prendo, ó, na alça seguinte com ponto baixo. Uma, duas, três, prendo na próxima. Uma, duas, três correntes, prendo na próxima. Agora nós vamos fazer alça sobre alça, até a penúltima alcinha da base. Trabalhamos até a penúltima alça, a última aqui, uma corrente, laço e agulha dentro da última alça, meio ponto alto, já viro a peça, uma, duas, três correntes, prendo na primeira seguinte, uma, duas, três, prendo na próxima, uma, duas, três, na próxima, até a penúltima novamente. Chegamos à penúltima alça, uma corrente, laço e agulha, dentro da última alça, meio ponto alto. Vire a peça, uma, duas, três correntes, na alça seguinte, ó, prendo com ponto baixo, três correntes na próxima, novamente, seguindo até a penúltima alça. Chegamos à penúltima alça, uma corrente, laço, dentro da última, meio ponto alto. Agora nós vamos virar, fazer uma, duas, três correntes. Na primeira corrente, faço um ponto baixo, uma corrente, na alcinha seguinte, prendo com ponto baixo. Três correntes, volto para a primeira, faço um ponto baixo, uma corrente, prendo na alça seguinte, três correntes, prendo na primeira corrente, formando ponto baixo, uma corrente, prendo na próxima, seguindo assim até o final. Chegando ao final, o último nós vamos prender com ponto baixo, lace, passe por dentro, já cortei o fio, arremate a pontinha, trabalhe a outra manga da mesma maneira. Agora nós vamos trabalhar a parte dos botões. Para iniciar, ó, eu vou começar na base da parte de trás, ó, pegando aqui o primeiro ponto alto, e você vai prender o fio, fazendo uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo, dois pontos. No ponto seguinte, ó, um ponto, dois. No próximo, um ponto, dois, até chegarmos na parte do final aqui, onde temos o decote. Chegamos ao último ponto. Aqui nós vamos fazer um ponto, dois pontos. E na alcinha da corrente, ó, da parte já do decote, nós vamos fazer o último ponto preso. Viro a peça. Que você vai fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e continue. Para cada ponto da base, um ponto baixo. Trabalhamos aqui até o final. Agora nós vamos definir as casas dos botões. Para você definir a casa do botão, é bem simples, ó, um ponto baixo, no segundo você já marca. Aí nós vamos contar, ó, a partir do pontinho seguinte, a delimitação. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto você marca. E novamente, repetindo, no 10º ponto você marca. Agora, nós vamos iniciar a carreira já fazendo a casinha para o botão nos pontos delimitados. Para iniciar, faça uma corrente dentro do primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, repetindo novamente, e um ponto antes do ponto delimitado. Uma, duas correntes. Vamos pular o ponto delimitado e no ponto seguinte introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Vou tirar aqui o fiozinho que eu deixei marcando. E aqui nós temos o espaço para o botão. Caso você queira um botão maior, faça duas correntes e pule 2 pontos da base. Agora vamos seguir novamente, ponto sobre ponto, até o ponto antes do ponto marcado. E repetir as casas seguintes. Novamente, ó. Uma, duas correntes, pulo o ponto que está marcado, no ponto à frente da marcação eu continuo. Faço a mesma coisa para a última casa. Trabalhamos até a última casa. Para voltar, faço uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. Dentro da alça, um ponto, 2 pontos, um para cada corrente, e sigo novamente ponto sobre ponto, repetindo para as outras casas da mesma maneira. Chegando ao final, vamos cortar o fio. O outro lado você vai trabalhar exatamente como este, sem fazer a casa dos botões. Somente ponto sobre ponto. Trabalhamos aqui as duas partes, a primeira com a casa de botão e a segunda lisa, sem nada. Agora nós vamos fechar aqui na parte de baixo. Você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, corte o fio e passe as duas pontas, ó, para que um dos lados fique uma laçada. A gente vai prender. Para fazer isso, você vai pegar a parte onde você vai aplicar os botões, ó, vai ficar por baixo, e a casa dos botões por cima, desta maneira. E aqui você vai pegar a base, que tem o início dos babados, ó, e passar desta forma, pegando as duas partes, ó, a de baixo e a de cima. Pego, puxo o fio e passo por dentro da laçada. Vamos costurando, ó, a parte do babado com a parte superior onde temos o fechamento da peça. Para que esse acabamento fique bem bonitinho. E o último pontinho. Eu faço isso no direito da peça mesmo, porque ele não vai aparecer de jeito nenhum. E aqui você faz o arremate, passando por dentro da laçada, uma, e vou à frente, pego o cantinho do ponto, para não ficar arrepiando, duas, e volto escondendo o fio entre os pontos do crochê e corte rente. Observem como ficou a parte do acabamento, ó, uma sobrepondo a outra, bem bonitinho, não aparece a costura. Agora você vai aplicar os botões e
nós vamos fazer uma carreira em pontos pequenininhos aqui no decote em toda a volta para finalizar a peça. Para iniciar o acabamento do decote, ó, na parte de trás, você vai introduzir a agulha e nós vamos puxar o fio. Aqui vamos fazer um acabamento bem delicado. Uma corrente, duas, laço e agulha no mesmo lugar, meio ponto alto. E vamos prender a frente com ponto baixo. Uma, duas correntes, laço no ponto baixo, meio ponto alto. Vamos prender a frente com um ponto baixo. Uma, duas correntes, laço no ponto baixo, meio ponto alto e prenda a frente com ponto baixo, para que eles fiquem bem pequenininhos, ó, e não incomode o bebê. Duas correntes e meio ponto alto, prendo a frente com um ponto baixo. Basta seguir fazendo toda a volta até você chegar aqui ao último ponto. Observem como ficou a parte de trás, ó, dos botões. Coloquei os botões correspondente ao espaço que eu fiz, que eu mostrei para vocês. As manguinhas, nós também trabalhamos juntas. O acabamento do decote, mostrei também como foi feito. Os babados, ó, observem como ficam a parte de dentro. E um babado, ó, fica sobrepondo o outro, para dar aquele volume bem bonitinho quando a sua bebê estiver usando. Ó, eu fiz um total de 5 babados, mas você pode fazer maior se quiser. Basta continuar fazendo como eu mostrei. O último, você não precisa fazer a sequência do telado. Ó, fiz o babado e parou por aí. Você pode também inverter as cores. No meu caso, eu usei amarelo e branco. Você também poderia estar fazendo o branco como o babado e o acabamento inferior aqui, a base, em amarelo, com o acabamento também em amarelo. Fica muito bonito. Na parte da cintura, você coloca uma fita para amarrar na parte de trás com um grande laço, que fica muito bonito. Se você quiser fazer aqui, ó, embaixo do bracinho, um pontinho para segurar a fita, fica bom também. Somente aqui dos ladinhos, para a fita não ficar saindo, caso venha desamarrar a fita quando a criança estiver usando.